se todo mundo que fala mal de alguém caísse na malha do sistema, o sistema tivesse que processar todos esses crimes contra a honra, o que ia acontecer? O sistema não ia dar conta, gente. Então, o sistema ele é necessariamente seletivo. Ele necessariamente só vai pegar um pequeno fragmento de crime. E aí que a criminologia mostra. Então, a gente tem a cifra oculta. A gente tem um monte de crime que acontece, essa cifra de crimes que acontecem e que não chegam à autoridade policial. E esses, nem a autoridade policial, quiçá aplicação de pena. Então, esse monte de crime não passou pela ameaça. A ameaça não foi efetiva. Então, a teoria de Feuerbach é uma furada. E outra coisa, aonde chega a ameaça para você conseguir intimidar uma coletividade inteira? A gente volta para o direito penal do terror. A gente já teve o código de sangue lá nas ordenações. Tudo era punido com pena de morte. Eu vou contar um segredo para vocês. Os crimes continuaram acontecendo. Então, mesmo com a maior das intimidações, para qualquer crime, por menor que ele seja, os crimes continuaram acontecendo. Então, a intimidação ela não tem prova de ser efetiva. A gente não tem nada que mostre empiricamente, por dados, que essa intimidação funciona. É uma teoria balela. A gente está intimidando sem ter provas que essa intimidação vai funcionar. Inclusive, é interessante que o James Wilson, que é um autor que ele fundamenta a teoria da lei e ordem, né, que essa teoria que fala que, olha, tem que punir exemplarmente, tem que punir o menor crime possível. Ele trabalha muito com dados empíricos, né? Dados empíricos são pesquisas, principalmente pesquisas numéricas, né, que vão trazer informações matemáticas para o direito. E ele fala o seguinte, olha, precisamos sim punir o menor dos delitos, né? É importante a gente punir, é importante a gente ser duro, só que não tem efeito nenhum. E ele demonstra empiricamente que não tem efeito. Ele é muito sincero com isso. Ele falou, olha, não tem efeito, mas é necessário. Por quê? Porque as pessoas se sentem mais tranquilas. Exatamente. Exatamente. E tem mais uma crítica que eu acho que eu não deveria fazer pelo tempo, mas eu vou fazer porque eu não resisto. Porque ela é a que mais me cativa pensando em vida pessoal. Que é a teoria do homem econômico. Gente, vocês pensam em tudo que vocês vão fazer? Qual que é o benefício? Qual que é o malefício? Ou vocês às vezes só fazem porque deu uma vontade louca? Vocês foram comprar aquele negócio sabendo que vai te lascar no cartão depois porque você precisava comprar aquele negócio, aquele livro, no caso. Ninguém pensa em tudo que vai fazer. Ninguém tem esse positivo negativo que o Feuerbach acha que vai existir. Então, por exemplo, excesso de legítima defesa. Quando você vai reagir a uma agressão e você, naquilo, acaba cometendo excesso, você vai além do que você podia para se proteger. Você está sendo racional? Você está pensando na intimidação da pena? Você está pensando que você não deveria fazer isso porque você vai... O homem econômico não existe. A teoria de Feuerbach se fundamenta em duas coisas. A certeza da pena, que não tem como ter, a gente tem a cifra oculta, que é palpável. Na Noruega, que é um país pequenininho, estável, com baixa desigualdade social, a cifra oculta lá é altíssima. Quando a gente vê em estupro, a cifra oculta é altíssima. Imagina num país continental miserável como o nosso. E aí, quando a gente pensa também na outra, que é o homem econômico, que ele vai pensar na ameaça, não existe. Não existe para as pequenas coisas do dia a dia, para a compra daquela coisa que a gente está morrendo de vontade de comprar. Imagina que vai existir na hora que você cometeu um crime, na hora de você ser irracional. Vamos pensar nos crimes passionais, isso não existe. E aí a gente vai agora para a prevenção geral positiva. A prevenção geral positiva, o foco está na comunicação, em como a gente vai chegar na comunidade de uma forma positiva para entender que a norma e o bem jurídico precisam ser preservados. Eu vou passar meio rápido por elas, pelo tempo, mas a gente tem basicamente dois nomes importantes, Roxin e Jacobs. Roxin tem a teoria limitadora, ela diz o seguinte: a norma ela precisa preservar o bem jurídico subjacente. Bem jurídico
condições mínimas para a existência de vida por cima. É aquilo, pensando em uma teoria consensual, onde todo mundo se dá bem, onde todo mundo quer o bem comum, é aquilo que todo mundo quer para viver bem. Então, vamos preservar a vida. A vida todo mundo entende que é preciso ser preservada para um coletivo saudável. E aí, o que o Roxin diz? Quando a gente usa a pena, a gente está mostrando que esses bens jurídicos precisam e devem ser preservados. Então, quem nunca foi num camelô comprar capinha de celular? Isso é crime. O que o Roxin diz? Isso está naturalizado na sociedade. A partir do momento que a Júlia, quando chega no camelô e vai comprar a capinha de celular, ela é presa em flagrante, pronto, a gente está mostrando que esse bem jurídico existe e que a sociedade quer preservar esse bem jurídico. O que não faz sentido, porque se a gente só precisa comunicar para a sociedade a necessidade da pena, a gente não precisa da pena. Se a gente só precisa comunicar, é mais fácil pegar um cartaz e falar assim: Júlia presa por ir no camelô. E eu não aplico a pena. A sociedade já sabe que o bem jurídico está ali. Então ele não está explicando, na verdade, a necessidade da pena. Mas ele diz que sim, que você precisa aplicar para mostrar o bem jurídico subjacente. E tem a fundamentadora do Jacobs, que ele diz o seguinte: o direito, e portanto a pena, ela se presta para a manutenção das expectativas normativas essenciais para a configuração da sociedade. O que é isso? Quando você está dirigindo e o farol está verde, você passa no farol? Sim. Sim? Você sabia que tem gente que passa no vermelho e pode te pegar num cruzamento e você pode morrer? E você continua acreditando que você pode passar no farol verde? É aí que Jacobs fala, a lei se presta para isso, para que as pessoas continuem acreditando na vigência da norma, para que as pessoas continuem acreditando que o estado que está posto realmente vai regular a vida delas. E por isso que as pessoas continuam passando no farol verde, sendo que tem gente que passa no farol vermelho. Porque sabe que aquela pessoa que passou no vermelho não vai querer passar porque vai tomar uma multa. E mais do que isso, se tiver algum acidente grave, colocar alguém em risco, vai responder pelo crime. Então é para isso que o direito penal se prestaria. Só que aí a gente não tem limite, né? Então, se o direito penal quiser ser uma norma que diga que ser judeu, ser gay, ser negra é crime, então a norma, o direito penal, vai se fundamentar para proteger essa norma. Não importa o que aconteça, não importa o que a norma diga, não importa quão legítima, democrática ela seja. O direito vai instrumentalizar, ele vai dar artifícios para que a gente mantenha esse autoritarismo independentemente do que seja. E essa é a maior crítica a Jacobs. Ele diz, eu não sou autoritário. O direito penal, ele não vai criar política. Gente, se vocês são autoritários, se vocês gostam de tirar o direito das pessoas, isso é um problema seu. O direito não vai fazer isso. O direito, ele simplesmente vai regular situações que estão postas pela política. E aí os críticos vêm e dizem, mas não é por isso que você pode legitimar toda e qualquer autoridade. Não é por isso que você pode instrumentalizar toda e qualquer autoridade. E a gente acabou a prevenção geral. Vamos para a especial rapidinho. A especial, ela também pode ser positiva ou negativa. Ela vai olhar para o sujeito e vai tentar entrar nele, se for na negativa, também pela intimidação. Lá como a gente viu em Feuerbach. Só que agora não é mais a coletividade, é do sujeito. Esse sujeito, ele vai ser inocuizado. Essa palavra, se alguém tentar escrever, vai vir vermelhinho, porque a gente não tem ela no nosso portunhol. Ela vem importada. Então, o que é o inocuizado? É aquela ideia do sujeito no quartinho, sem contato nenhum, sem nenhum ser humano, ele vai simplesmente receber a comida por debaixo da porta, vai ser só tratado por máquinas, ele vai ficar sem nenhuma agressividade. Agressividade no sentido de nenhuma reação à vida. Ele fica ali. Ele vai ser anulado. Anulado, exatamente, anulado.
Ou então, para uma outra vertente, é só a intimidação. Ele só vai ter um sofrimento enorme, absurdo, desproporcional com a pena, para que ele fique condicionado, que nem um cachorro, a não repetir. E aí a gente tem um problema muito grave quando a gente pensa isso no país. Se a gente precisa dar uma condição péssima de vida para aquele sujeito, como é que a gente chega num país miserável como o nosso, onde o comum é criança na rua passando fome, criança na rua, idoso na rua, adultos na rua, né, sem comida, sem alimentação, sem higiene? Se ele precisa sofrer, qual que é o limite do cara que está no cárcere? Tem uma teoria que chama less eligibility. A less eligibility, tem um texto maravilhoso do Alessandro Di Giorgio. Ele trabalha com 2 autores chamados Rush e Kirchheimer. É uma teoria que veio do direito previdenciário pro direito penal. E ela diz o seguinte: a vida do mais bem tratado condenado precisa ser pior do que o mais miserável homem em liberdade. Porque imagina se fosse melhor, todo mundo ia querer ir para a prisão. Todo mundo ia querer cometer crime para se proteger do frio, para ter comida, para ter... Então, o miserável precisa sofrer. Qual que é o limite disso? A gente já tem preso morrendo por sarna. Qual que é o limite disso na Covid-19? Onde é que a gente vai chegar? Enfim. E tem outro problema que é muito importante: existem os processos de prisionização dentro do cárcere. O que é isso? O sujeito, quando ele é colocado numa cultura totalmente diferente da dele, então ele entra lá. E aí ele é todo despersonalizado. Ele não pode usar mais a roupa que ele gosta. Ele não vai poder mais usar nenhum adereço dele. Vai raspar o cabelo, vai raspar a barba. Aí ele vai chegar ali e vai ser jogado no mundo onde está todo mundo defecando, urinando, se masturbando na frente dele. Ele vai ter que fazer essas coisas na frente dos outros porque não tem o mínimo de individualidade. E pasme, pessoas que cometem crime ainda têm um pouco de vergonha, ainda têm um pouco de individualidade, ainda quer viver, né? Ainda é um pouquinho de ser humano. E aí, de repente, ela tá jogada ali no meio, com tudo que ela viveu, mudado, diferenciado. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se adaptar. Ela vai se adaptar. Esses são os processos de prisionização. Quem quiser estudar, tem um autor chamado Irving Goffman, que ele tem um livro chamado Estigma, que é a adoção dessa figura. Então, se eu sou esse nada, eu vou adotar esse nada e eu vou me tornar cada vez mais esse nada. Se eu sou o bandido, se eu sou o que cometeu o 171 aqui dentro, é assim que eu vou ser pro resto da minha vida. E aí a teoria da prevenção especial negativa esquece disso e atua apesar disso. E aí a gente vai para prevenção especial positiva, que é toda bonitinha. Então, qual que é a intenção da especial positiva? A gente vai tentar melhorar esse sujeito, porque ele é um coitado, a gente sabe muito mais do que ele, a gente é muito mais importante, muito mais especial do que esse cara, e a gente vai ensinar para ele o que ele precisa ser e o que ele precisa fazer para voltar para a sociedade. E aí a gente pode fazer isso tanto por uma pena tratamento, porque ele é um doente social, a gente vai tratar esse cara, quanto impondo programas para ele, seja o programa máximo, seja o programa mínimo, a gente vai dar valores para ele e falar: você precisa assumir isso. E, por exemplo, eu adoro o valor do trabalho. Eu sou workaholic, eu gosto de trabalhar de segunda a segunda, eu fico depressiva se eu não tenho um texto para trabalhar, se eu não tenho uma pesquisa para fazer, se eu não tenho uma aula para participar. Eu fico depressiva. Eu gosto do trabalho. Só que tem o dolce far niente. A gente tem um monge budista que acha que a elevação espiritual da vida vai vir de observar o mundo e observar o ambiente. Quem tá certo? Eu ou o monge? Sei lá, eu. E se eu não sei quem tá certo, eu posso impor o que eu acho que tá certo ao outro que tá sobre a minha tutela, que necessariamente precisa seguir o que eu digo porque tá sobre o meu resguardo, tá sobre a minha tutela. Até onde é legal, legal no sentido de positivo, de querido, você querer impor valores seus ao outro? Até onde a moral pode se prevalecer disso? E é o seguinte, gente, nenhuma teoria na vida
ela consegue ser pura, nenhuma teoria consegue ser aplicada per si. Todas elas acabam se misturando de alguma forma. Só que, de novo, é uma ciência que precisa ser estruturada, que precisa ser racionalizada. E aí a gente entra nas teorias ecléticas ou mistas, que elas vão reunir finalidades. Dentro das ecléticas ou mistas, a gente tem a dialética, que ela é do Roxin. Ele vai escolher uma finalidade preponderante, ele trabalha, no caso, só com as preventivas, e as outras vão orbitar essa finalidade como limite. É realmente um sistema. É o que a gente adota aqui no Brasil? Não. O que a gente adota no Brasil são as aditivas. O que é isso? Quem abriu o artigo 59 do Código Penal vai ver escrito lá, reprovar e prevenir. Reprovar e prevenir. Retributivas e preventivas. A gente adota isso justapondo. Tanto faz a ordem. A gente precisa adotar as duas. E aí, o que na verdade está acontecendo? Você vai juntar todos os problemas das teorias, todas as críticas que eu fui tentando trazer para vocês ao longo dessa conversa, você vai juntando. E na realidade, você junta teorias que se anulam. Então, como é que você vai intimidar ao mesmo tempo que você vai ressocializar? Como é que você vai levar à expiação ao mesmo tempo que você vai inocuizar? Faz sentido? Elas se anulam. Elas se anulam. E mais do que isso, tem uma crítica de Roxin às teorias aditivas que eu acho perfeita. Política pública, quem teve o nosso aval, população, para fazer, é o legislador, quando a gente votou neles. A partir do momento que a gente fala para o julgador, escolhe o que você quer da pena, você está dando um cheque em branco para ele fazer política criminal ad hoc. O que é ad hoc? Ele vai escolher em cada casinho. Eu tenho aqui um caso de um traficante assim, assim, assim. Eu quero aplicar a prevenção geral positiva. Eu tenho um caso de um traficante assim, assim, assim. Esse sujeito não ficou a cara. Eu acho que ele merece uma retributiva da pena-vingança. Vamos aplicar do jeito que for melhor. E isso é muito palpável quando a gente estuda um pouquinho aquilo que a gente começou esse segundo bloco falando, da seletividade. Isso fica muito palpável quando a gente entende quem é o alvo preferencial do sistema. Né? Quando a gente vai ler as estatísticas do DPEM, quem é o majoritário no sistema? Qual é o perfil dessa pessoa que é majoritária no sistema? Então, a ela, a gente vai aplicar quais finalidades da pena? Quem é que a gente vai aplicar uma prevenção positiva? Que a gente vai entender que já está reintegrado à sociedade. Que está tudo bem, a pena pode ser baixinha, ela pode ser quase zero. E aí a gente deixa o nosso julgador escolher. Oi? Quer falar? Não? E quando a gente pensa nessas críticas, a teoria que a gente adota, fica mais fácil de entender as teorias deslegitimadoras da pena. As deslegitimadoras da pena, como eu disse para vocês, são aquelas que não acreditam que o direito penal queira reprovar e prevenir. Elas acreditam que o que o direito penal quer está muito mais oculto, está muito mais lá dentro. E aí, o autor que eu mais gosto na vida é o Eugênio Raul Zaffaroni. A teoria dele está aqui, eu recomendo muito esse livro, Direito Penal Brasileiro, não com o manual de direito penal brasileiro dele também, isso aqui é muito mais complexo, a capa já diz por si só, né? E aí ele retrata a nossa teoria marginal e ele cuida da teoria agnóstica da pena. Quando ele vai analisar a pena, entra naquela primeira conversa que a gente teve lá. Ele não olha a pena como um instituto dogmático de ciência penal. Ele olha a pena como um fator criminológico. O que essa pena realmente está fazendo dentro da realidade? Como é que ela atinge? Qual que é o recorte dela na realidade? Aonde ela atua dentro da realidade? E aí ele percebe e ele diz que a pena, ela é o sofrimento imposto ao vulnerável pelo poderoso. Ela não é uma reparação de dano, ela não é um exercício de poder de polícia legítimo, ela simplesmente está ali
porque em uma sociedade de conflito, a gente sempre vai ter a classe do opressor e as classes dos oprimidos. E esse opressor sempre vai usar o direito como forma de opressão. E é por isso que a ciência penal precisa ser legitimadora, porque a pena, na verdade, é agnóstica. A pena nunca vai realmente procurar algo bom. Ela sempre vai querer ser uma opressão. E aí, qual que é a razão da opressão? Zaffaroni não diz. Zaffaroni diz: a opressão sempre existiu, existe e existirá. A razão da opressão varia conforme o tempo, conforme a história, mas ela existe, existiu e existirá. E aí tem um autor que precisa ser lido, que é o professor Juarez Cirino dos Santos. O professor Juarez Cirino dos Santos, ele trouxe a criminologia crítica, radical para o Brasil. Ele é maravilhoso. E ele parte daqueles autores que a gente já conversou, o Rush Kickerheimer. O que ele diz? Ele cria a finalidade da pena chamada teoria materialista dialética. Ele vai ter uma índole marxista. E ele diz que o sistema punitivo, ele sempre vai reproduzir o sistema de produção do capital. Então, aquela opressão que o Zaffaroni não quis denominar, e eu confesso que eu me aproximo mais do Zaffaroni, vocês não precisam se aproximar disso. Aliás, quem puder concordar com a teoria legitimadora da pena vai sofrer muito menos. Aconselho, porque é um sofrimento acreditar nas teorias legitimadoras. Mas aqui, a teoria materialista dialética, ela diz que a opressão sempre tem uma razão, que é o capitalismo. E que, portanto, a pena ela vai servir ou para produzir corpos dóceis para a produção, ou quando a gente já tem muita gente, a gente já tem um excedente de pessoas para a produção, a pena vai buscar a eliminação, mais do que a inocuização. Ela vai buscar destruir aquela pessoa. Então, o que a pena vai buscar? Ela vai buscar aquilo que a pessoa tem para oferecer. O que o trabalhador, o oprimido, tem para oferecer? O tempo. Então, a pena ela sempre vai ser uma pena privativa de liberdade. Ela sempre vai subtrair do proletariado a única riqueza que ele tem, que é realmente o tempo. Ele parte para isso dos equivalentes, né? Dos contratos sinalagmáticos. Então, é aquela brincadeira. Se o meu companheiro chega para mim e me dá uma água, eu vou me sentir na obrigação de retribuir, né? Se você me deu alguma coisa, eu preciso te dar alguma coisa de volta. Então, eu trabalhei, eu vou receber salário, certo? Eu estudei, eu vou receber minha nota. Tudo que a gente faz dentro de uma lógica capitalista serve esses equivalentes. Tudo que tem uma ação vai ter uma retribuição, uma reação. E aí a pena e o castigo, servindo aos opressores. Gente, eu tentei passar com vocês sobre todas as finalidades da pena. Essas aulas normalmente são dadas em 4 aulas de 2 horas e meia cada uma. Eu não sei se foi claro, eu não sei se deu para conseguir mostrar para vocês a importância, especialmente num sistema onde mesmo as legitimadoras são aditivas, ou seja, o juiz realmente pode escolher e fazer o que ele quiser, onde ele bem quiser. Eu fico aqui aberta a conversar, se alguém tiver alguma dúvida, alguma angústia, algum anseio, estamos por aqui. E obrigada pelo bate-papo com vocês. Obrigada. Pessoal, Opa, obrigado. Perguntar agora, podem fazer comentários. E se ninguém tiver comentário, se ninguém tiver nada, eu vou mandar o convite aqui para a Mari. Como eu falei para vocês, a Mari é minha secretária. Ela está fazendo aniversário hoje. E eu queria fazer uma surpresa para ela, por isso que eu chamei, inclusive, André, o pessoal do escritório. Está aqui o Lucas, a Fer, o Paulinho. A Marcela está chegando aí também. E daí, o que eu vou pedir para vocês fazerem, eu falei para ela que era uma reunião. Então, eu vou pedir para que todo mundo que puder ligue a câmera
Marcela entrou, eu vou mandar aqui para que todo mundo ligue a câmera Ótimo. e, né, Olá. e quando a gente começar a cantar os parabéns, ligue o microfone para ela ouvir também, tá certo, pessoal? Tá Ela é uma certo. pessoa muito querida para mim, muito importante, e isso daí vai fazer a diferença no dia dela, tá? Vou acelerar ela, falar que o pessoal está esperando só ela para começar a reunião. Eu nem consigo ver todo mundo que tá aqui. Pessoal, vai todo mundo que puder, ligue aí Olha a Marcela feia. Eita, fala baixo. todo mundo que puder, Olha o liga quarto aqui do Lucas, é super a câmera bonitinho, olha. para ela ver, para ela achar que é uma reunião mesmo. Poxa, pessoal, obrigada, viu, por vocês participarem disso. Não só porque o André, não sei se deu opção para vocês não participarem, mas porque a Mari realmente merece. Sim. Ela é a primeira a fazer surpresa do aniversário ali. Vamos lá. Já está entrando aqui. Como é que a gente sabe se ela entrou? O André sabe. Já viu a sala. É só clicar em participantes, que vocês têm a lista ali embaixo. Oi, Júlia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, Júlia. Oi. Oi, Júlia. Gente, todo mundo dando oi pra Júlia, Uma hein? aula, Júlia. Eu tava curtindo. Você assistiu? Só o final. Ah, E BCCrim na veia, hein? opa. Cadê a Mari? A Mari tá enrolando ali. Vou falar que a Mari já foi mais eficiente, hein? É. Acho que quando ela Vai, entrar, costuma ser mais rápido. quando ela entrar antes do parabéns, a gente chama a atenção dela, hein? Antes do parabéns, eu vou chamar a atenção. Boa. Atrasou, Maior. Tá? Aliás, pessoal, muito obrigado, porque realmente vai fazer muita diferença no dia dela. Deixa eu... Cadê? E daí depois a gente vai continuar com a aula, tá? Não é para sair depois do parabéns, pegar o bolo e ir embora. Não fujam, não. Nossa, a Mari tem que entrar logo, porque vai acabar em 10 minutos. Eu tô com sono também. Pô, Valcura, tu levou a tua esposa no trabalho hoje? Levei não, fui dispensado. Aliás, ó, pessoal, enquanto não começa, seguinte, próxima aula, a gente vai apresentar os trabalhos, e quem vai apresentar os trabalhos são vocês, tá? André, você tá falhando. Horrível seu sinal aí, professor. Estão ouvindo agora? Melhorou? André. Tô aqui. Aliás, deixa ela para a sala que daí melhora. Vai ser um tour aqui pela minha casa. Enquanto isso. Olha, Fernanda, nós estamos te vendo, tá? Com essa caneca amarela, todos nós te olhando. Caneca amarela. É tu mesmo, é isso. Então, pessoal, semana que vem teremos a aula. Não, é outra Fernanda. Vocês que darão as aulas, teremos a apresentação dos trabalhos, não esqueça, tá certo? Não, tá certo, a gente não entendeu nada que você falou aí, não. Ficou ruim seu sinal. Melhorou aqui meu sinal? Tipo, sim, os últimos 5 minutos não ouvimos. Tá há 3 meses sem pagar net, né, André? Aí Exatamente. fica realmente...
meu Deus. Cadê? A Mari tá com dificuldade de entrar. Eu ia perguntar, aniversariante entrou? Como que tá? A aniversariante acho que ainda não entrou. Pô, da outra vez ainda deu super certo, ela entrou mais rápido. Não, foi super... Só ela que tá com dificuldade. Eu falei, é só clicar no link. Vocês conseguiram entrar clicando no link, né? Sim, normal. Sim, talvez ela não tenha baixado ainda. Não, Por que aquele da outra dia vez ela entrou. ela no Zoom não falou? Falou. Essa Elaine não presta, bicho. Tá, deixa eu pegar aqui o... A Elaine disse que tá sem condição de aparecer, mole. O que seria sem condição de aparecer, Elaine? Deixa eu pegar. Meu filho, porque eu tô parecendo uma bruxa. Ah, normal também. Sabe advogado trabalhista? Cabelo assim, todo esfarofado? Tô assim. Normal. É você, do dia a dia. Palhaço. Os parabéns vai acontecer ainda? Vai, eu tô só esperando a Mari entrar. Me manda o número dela que eu mando um áudio para ela. Nossa, você cara de pau demais, cara. É porque eu já entendi que a garota não quer participar e o pessoal tá insistindo. Eu tô achando que... Imagina, ela quer sim, relaxa. Cadê você, Fê? Tô aqui. Fran, Vai pro lado aí que você me acha. faz aquele questionamento. Nem me lembro mais, viu, Elaine? Você está com a procuração para falar por mim. Elaine quer saber sobre o flauteado. A Mari tá pedindo uma senha, não tem senha.